Olá, sejam todos bem-vindos para mais um programa, O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Este, o programa de número 304, quando nós vamos iniciar um bate-papo sobre povos degenerados. Vamos saber já já o que é isso. O Almeida vai explicar para a gente, logo depois da vinheta. Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Alcir Almeida, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Ricardo. Não sei se você viu, mas antes da vinheta eu coloquei uma. Botou uma pimenta na conversa aqui, que meu pai do céu. Gente, abração para cada um de vocês, né? Alegria muito grande, honrado por estar aqui, pela confiança da direção da casa, pela confiança do nosso amigo Ricardo Honório. Que a inspiração não nos falte para falar o que realmente interessa a partir desse livro tão maravilhoso que é o Livro dos Espíritos, tá? Forte abraço. Almeida, vamos começar agora esse título, né? Povos Degenerados, é a partir da questão de número 786. E se você está chegando agora para o programa, não deixe de ver os programas anteriores, quando nós iniciamos o estudo da Lei do Progresso, até para que você compreenda bem a sequência dos assuntos e dos comentários que nós fazemos. Na questão 786, o Kardec fez a seguinte pergunta: a história nos mostra uma multidão de povos que, depois dos abalos que os agitaram, caíram na barbárie. Onde está, nesse caso, o progresso? Olha que interessante, né? A primeira vez que eu li esse livro, eu não entendi Muita coisa. muita coisa. Cada vez que a gente lê, a gente entende um pouquinho mais. Mas eu queria dar um exemplo. Eu morei 2 anos em Portugal e eu tive a oportunidade de estudar um pouquinho a história de Portugal. Eu fiquei interessado. Pô, peraí, eu tô morando aqui, Conhecer um pouco. eu quero conhecer um pouquinho mais da história da península, né? Uhum. Porque quando você estuda Brasil, a história, aquela que está escrita, são só 500 anos, gente. É muito pouco. Pouca coisa. Mas quando você chega em Portugal, a conversa. A unidade aqui no Brasil, a gente fala em século, né? Lá é milênio. Eu lembro certa feita, eu morei em Braga. Meu abraço ao pessoal de Braga. Mestre de Luz, seu Sérgio, Dona Luísa, saudade de vocês, seu Joaquim, seu Manuel. Pessoas maravilhosas que eu sinto muita saudade. Pois bem, quando foram construir a Gare, quando foram construir a estação ferroviária de Braga, começou a cavar, deu problema. Encontraram literalmente uma sauna. Os arqueólogos, então, Não, qualquer caíram em cima. escavação que faz em Braga é uma coisa incrível, né? Certa feita eu estava recebendo um amigo brasileiro em Braga e ele chegou para mim e falou: Alcir, poxa, eu queria, pô, tô chegando aqui em Braga, eu queria conhecer um pouco. Você que lê tanto aí, encontra um livro aí que conte a história de Braga. Legal, gostei. Aí eu fui num livreiro, amigo meu, com ele ao lado. Aí eu fui, né? Que brasileiro, depois que você fica lá, você aprende que tem algumas construções gramaticais que nós usamos no Brasil, mas não são muito comuns à língua portuguesa lusitana. E eu virei para esse livreiro e falou: "Ô, meu amigo, estou cá com esse meu amigo que veio do Brasil e ele quer conhecer a história de Braga, como a cidade foi criada, por que que a cidade é aqui, coisas como essa, né?" E esse português, uma pessoa muito culta, e o humor português é um pouquinho diferente. Aí ele olhou para mim e falou: "Olha lá, meu amigo, cá em Braga há uma coisa muito interessante. Porque quando cá chegaram as legiões de Augusto, cá Braga já estava." É, Caramba!
Poxa, quando os romanos chegaram na Lusitânia ulterior, Aham, né, onde viviam os barcarenses, que é a origem da palavra Braga, são os bárcaros, né? aham. Inclusive tem alguns lugares que ainda tem as famílias Barcário, tem um sobrenome Barcário aqui no Brasil, que possivelmente são pessoas que guardaram o nome Uhum. dos barcarenses. Quando chegaram lá, em data muito próxima do nascimento do Cristo, a cidade já existia há mais de 1000 anos. Caramba. Sim, a cidade já tinha mais de 4000 anos. Então, tudo isso para chegar e responder essa pergunta aqui. Caramba, só ali na Península Ibérica existiam povos, até onde a gente consegue enxergar por estudos arqueológicos, existiam os povos íberos. Hum. Aí foram lá os celtas que vieram do norte da Europa e invadiram. Ou seja, teve uma destruição, teve uma confusão e se impuseram. Aí começou a ser a cultura celtíbera. Celtas mais O íberos. Íberos. Caramba! Aí vieram os romanos e dominaram aquilo ali por centenas de anos. Do ano 0 até o ano 400, mais ou menos, eram os romanos. Aí vieram se eu não estou enganado, no norte da península vieram os suevos e vieram os visigodos. Teve os otomanos também que Não, vieram peraí, isso é depois. Isso é depois. depois, Isso né? é depois. Eu ainda estou no século IV. Ah, tá certo. Eu estou no século IV. Ainda não existia o mundo muçulmano. Mas para resumir, aí por volta do século IV, você passou a ter um império no norte, que era suevo, não é sueco, Uhum. suevo. Mais ao sul tinha os visigodos, os vândalos vieram, passaram e foram para o norte da África. Mais um monte de confusão, mais um monte de destruição. A partir do século VIII vieram os muçulmanos, que Uhum. ficaram ali até o final do século XV. Quantas culturas eu falei aqui? Várias. Várias. Quantas destruições e Quantas construções. destruções e reconstruções? É. Várias. E é o que está aqui na pergunta, né? A pergunta a história nos mostra uma multidão de povos que, depois dos abalos que os agitaram, caíram na barbárie. Nesse caso, onde está o progresso? Eu pergunto a você, não há progresso entre o momento em que aqueles povos de 7.000 anos atrás faziam saunas e botavam água quente para tomar uma água quente no meio do inverno e ver aquele vapor, e o que nós temos hoje em Portugal e Espanha? Claro que houve progresso. É. Agora você tem que botar um olhar, é aquilo que a gente falou semana passada, não é 10, 20, 30 anos, você tem que mostrar, olha, 100, 200, 1000, 2000 anos. O progresso acontece, né? Caramba, quando os celtas vieram e tomaram, eles ensinaram os povos que lá estavam a fundir o cobre e ter instrumentos de cobre. Quando os romanos vieram e tomaram aquela região, veio a escrita que ainda não existia, por isso a história é só depois dos romanos, ensinaram a fundir o ferro. Aí começaram a fazer instrumentos de cobre, de bronze e de ferro. Quando os muçulmanos foram para lá, os muçulmanos causaram um renascimento cultural na Península Ibérica. Avançou gigantemente. Quando os cristãos retomaram, já é uma cultura medieval, que deu origem às grandes navegações que vieram descobrir o Brasil. É. Cada passo teve alguma coisa de importante. No meio de tanta destruição, de tanta guerra, o plano divino se fez presente no O progresso progresso. vai se fazendo. O progresso vai se construindo. E isso é uma realidade histórica. Então, respondendo objetivamente a pergunta, a história nos mostra uma multidão de povos que, depois dos abalos, caíram na barbárie. O progresso acontece sim. Existe selvageria, existe barbaridade, sim. Mas cada vez que um povo, uma cultura, terminou o seu papel, a tendência é que aquela cultura seja destruída. Então ela vai ruir, ela vai acabar. Mas o progresso continua. Ótimo. E a resposta diz exatamente o seguinte: quando tua casa
ameaça ruir, tu a derrubas para a reconstruir de maneira mais sólida e mais cômoda. Mas até que ela esteja reconstruída, há perturbação e confusão em tua residência. Compreende ainda isto? Quem faz uma obra em casa sabe o quanto isso é verdade. Sabe, Ainda literalmente. mais se for apartamento. Compreende ainda isto, dizem os espíritos. Eras pobre e habitavas um casebre, porém, tornando-te rico, o trocaste para habitar um palácio. Então, um pobre diabo como tu o eras, vem tomar teu lugar no casebre e está muito contente, porque antes disso não tinha sequer um abrigo. Pois bem, aprende, pois, que os espíritos que estão encarnados nesse povo degenerado não são aqueles que o compuseram ao tempo do seu esplendor. Ou os de então, que avançaram, foram para habitações mais perfeitas e progrediram, enquanto que outros menos avançados tomaram seu lugar, que a seu turno trocarão também. Sim. É aquela história, né? O espírito que estava lá na Península Ibérica 7.000 anos atrás estava muito feliz quando conseguia uma saunazinha de pedra, né? Aí, aos poucos, hoje ele vive num país de primeiro mundo, dentro da União Europeia, É. num prédio com muita boa vedação acústica e térmica, com conforto térmico dentro de casa e tudo mais, Mas tudo isso é consequência do progresso. lá daquele casebrezinho. Sim, tudo começou naquele Tudo casebrezinho. começou naquele casebrezinho. E a evolução, como nós citamos, intelectual e moral, vai fazendo com que a história, a natureza, vá nos oferecendo as consequências desse nosso progresso. E como você falou, eu acho que no programa anterior, se você quer continuar fazendo Parte desse parte clube desse clube, que está evoluindo. Ó, nós estamos fazendo uma reforma nesse clube. Esse clube agora vai ter energia solar, a conta da luz vai ficar mais em conta. Nós vamos fazer tudo sustentável, né? aham, Tudo economicamente sustentável. Nós vamos agredir menos o meio ambiente. Mas para morar aqui, você vai ter que mudar o comportamento. tem um preço a pagar. E o preço é a tua mudança de É a comportamento. tua reforma íntima. É a tua reforma íntima. Excelente, Almeida. Então vamos lá. Questão 787. Não há raças que, por sua natureza, são rebeldes ao progresso? O Eu me Kardec já perguntou isso antes. Olha, como é que eu vou dizer? Primeira coisa que eu queria fazer diante dessa pergunta é reafirmar o meu conceito, já expresso em programa anterior, já faz algum tempo, já faz alguns meses, que eu não gosto, nesse contexto aqui, de usar a palavra raça. Ah, tá. Por quê? Porque quando se falava raça lá, Nessa época do nessa Kardec, época aqui, era um outro conceito, né? Era raça alemã, raça francesa, raça suíça. É outro conceito. uhum, Então, quando escreve raça, eu leio cultura. povos, talvez, Cultura. mais Cultura. adequado. Cultura para mim, porque povo também é uma coisa muito É verdade. sutil e pode dar um mau entendimento. Eu prefiro usar cultura, né? Então eu Uhum, leria essa questão. Não há culturas que, por sua natureza, são rebeldes ao progresso? Tem. Tem uhum, sim. Existem culturas que acreditam de uma maneira tão entranhada em hábitos e costumes atrasados. Por exemplo, Yanomami. É uma cultura que acredita firmemente que quando nascem gêmeos, um dos gêmeos não tem alma. E por isso ele deve ser sacrificado. uhum. Por favor, quem tiver dúvida, pode fazer sua pesquisa aí antropológica, né? Uhum. Concordamos que essa cultura que acredita que dois gêmeos, um não tem alma, é uma cultura que é rebelde ao progresso? É rebelde ao progresso. Alguém chega e fala, negativo, nós
Nós aqui, brasileiros, que vivemos nas cidades, criamos os nossos gêmeos e eles são todos pessoas normais que têm almas sim, que têm um espírito vívido, que têm inteligência, que têm capacidade. Não precisa aniquilar um Não por um, não. precisa exterminar um para que o outro viva feliz. Não há essa necessidade, isso aí é uma crendice, né. Uhum. Mas uma cultura que é rebelde ao progresso, forças naturais a destruirão. A casa vai cair. E utilizando um termo que vocês comumente usa, eu vou substituir a palavra destruirão Transformarão. a transformarão, A transformarão. né? Né, mas aquela cultura, aquele modo de viver vai ser destruído. Vai ser desfeito. Agora, aqueles seres humanos que fazem parte daquela cultura em seu momento adequado vão desencarnar e vão encarnar já dentro de uma nova cultura. Ótimo. E a resposta diz exatamente isso. Eu vou repetir a pergunta. Não há culturas que, por sua natureza, são rebeldes ao progresso? Sim, mas estas se aniquilam cada dia, corporalmente. Olha esse detalhe, né? Vai se aniquilando do ponto de vista Corporalmente. físico. Sim. Vai sumindo Para aqui de se Para de reproduzir. se reproduzir. Gente, existem interpretações outras, todas merecem respeito, mas muitas culturas, por não se adaptarem adequadamente à realidade, o povo, e aí é povo, as Hum. pessoas, o conjunto, a comunidade que dá locus a essa cultura, agora eu falei difícil, né? Que dá a oportunidade daquela cultura sobreviver, ele naturalmente não se reproduz, né? Porque de vez em quando tem um revoltado, não, não acredito mais nisso, e abandona aquela cultura e vai viver em outro lugar com outra cultura, e isso é natural. E a gente vê, já que você falou do povo Yanomami, eu não sei, mas eu acho que os Yanomamis de hoje, século XXI, eles não vivem exatamente do mesmo jeito do Yanomami de 100 anos atrás. Existem Yanomamis, no plural, né? Ah, Que na verdade não existe um povo Yanomami, existem vários povos. ah, Os tucanos, eu não vou lembrar aqui os nomes, são 5 etnias, são entendi. 5 idiomas, e nós falamos Yanomami, mas na verdade é um monte de cultura ali dentro. Eu já tive a oportunidade de ir a São Gabriel da Cachoeira, eu já tive a oportunidade de estar em Maturacá, Hum, em Maturacá tem Yanomami, né. O que que acontece? Todo indígena que vê que a vida é melhor perto do branco, ele começa a se aldear perto de uma e esse já mudou a cultura. Esse aí já o mundo dele já virou pelo avesso. Claro que existem índios que estão lá e se recusam e se apegam uhum. àquela cultura, àquela maneira de viver, que continuam lá no meio da floresta, né. E a esses, progressivamente, está acontecendo o que o nosso livro diz. Ele está começando a se extinguir corporalmente. Cada vez mais o índio que quando começa a ver que tem condição dele viver melhor junto do homem branco, ele começa a se encostar. As facilidades da cultura que o homem branco oferece o atrai. Atrai. E é natural É isso? natural, eu quero banho quente. Eu quero banho quente, chega de tomar Eu banho. quero ter arroz. Eu não sei É. plantar arroz, mas eu quero arroz. Chega de andar a pé, quero um carrinho para andar. Não, carrinho não, porque lá não tem estrada, né, mas não quero mais ficar andando na água remando não. Eu Hum. quero que o peixe venha até a minha casa. Tá certo, Almeida. E aqui tem uma subpergunta dentro dessa pergunta. Uhum. Qual será a sorte futura das almas que animam essas culturas? Acho que eu até falei ainda há pouco, né. Aham. Continua vivendo, vai encarnar sob novas formas, né, vai encarnar em um outro povo, em uma outra cultura, em uma outra situação, dentro do limite das suas possibilidades, ele vai progredir e assim como você e eu, ele alcançará a perfeição relativa que está reservada para todos nós. Ótimo.
Resposta: essas almas atingirão, como todas as outras, a perfeição relativa, passando por outras existências. Com certeza. Deus não deserda ninguém. Ninguém. E tem uma terceira subpergunta. Assim, os homens mais civilizados foram selvagens e antropófagos? Foram antropófagos e antes disso foram amebas. Faz parte do Evolução em processo. 2 mundos. Podem ler. E a resposta diz, para o Kardec, tu mesmo já foste mais de uma vez, antes de seres o que és. Com certeza. Nós todos viemos da selvagem. Todos nós viemos da selvageria, antes da selvageria da animalidade, antes da animalidade da unicelularidade, e estamos desenvolvendo. Os povos são individualidades coletivas, diz o Kardec, que, como os indivíduos, passam pela infância, pela idade madura e pela decrepitude. Essa verdade constatada pela história não pode fazer pensar que os povos mais avançados deste século terão seu declínio e seu fim como os da antiguidade? Eu vou me reforçar aqui na resposta no livro Evolução em 2 Mundos. O livro Evolução em 2 Mundos, bem entendido, a evolução se dá na carne e no espírito. Uhum. Quando você faz esse tipo de pergunta, a nossa tendência é só olhar no ponto de vista material. Uhum. Ora bolas, nós somos seres eternos que têm suas necessidades progressivas de experiências para progredir. Se uma determinada cultura me dá uma limitada capacidade de aprender, quando eu chego ao final, aquela cultura não me é mais necessária. Quando isso se aplica ao coletivo, quando toda a fração de humanidade que vive num orbe passou daquela fase, aquela cultura vai morrer porque ela não é mais necessária, mas o espírito continua progredindo. É. Ponto. Eu acho que um exemplo, uma metáfora interessante, se a gente pegar a nossa sequência de séries das Sim. nossas escolas, né? Se não houvesse mais crianças, as séries anteriores não seriam mais necessárias. Se não houver crianças, como é que vai manter a primeira série, a segunda série? Aliás, é um problema interessante que o Brasil vai começar a enfrentar. Hum. Daqui até 2030, cada vez mais precisaríamos de menor número de escolas básicas. Está diminuindo? Quando a gente era criança, estudava que a árvore demográfica brasileira era bem Era uma exatamente pirâmide, né? uma pirâmide perfeita. Pois é, essa pirâmide está começando a arredondar. Ela está ficando barrigudinha. Ela está começando a ficar barrigudinha não, porque a base continua, não está diminuindo tanto para ficar a Ah, tá. barriga, mas não está mais naquela pirâmide abrindo a Está base, ficando meio não. quadradinha Está assim. começando a ficar mais na reta. Bacana. Então vamos à resposta. Os povos que não vivem senão a vida do corpo, aqueles cuja grandeza não está fundada senão sobre a força e a extensão, nascem, crescem e morrem, porque a força de um povo se esgota como a de um homem. Aqueles cujas leis egoísticas discordam do progresso das luzes e da caridade, morrem porque a luz mata as trevas e a caridade mata o egoísmo. Mas há para algumas culturas, como para os indivíduos, a vida da alma. Aqueles cujas leis se harmonizam com as leis eternas do Criador, viverão e serão luz para outros povos. É isso É isso aí. aí, Almeida. Vai ter um momento em que, por mais teimosos que sejamos, a gente vai avançar tanto, 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 que a gente vai conseguir ensinar quem vem atrás. Meu amigo, a próxima questão, a 789, ela tem um comentário que é uma página inteira do Kardec. Uhum. Então, como o nosso tempo está Rugindo. rugindo, eu vou deixar ela para o próximo programa, Tá tá certo, bom? tá certo. Então, nós vamos ficando por aqui.
Na semana que vem a gente continua ainda estudando os povos degenerados e apesar do tamanho, mas será uma única pergunta que tem Será ainda com dentro dessa certeza temática. só uma pergunta. 7, 8, 9. Semana que vem, no próximo programa, a gente Enfrenta. comenta e enfrenta isso daqui. E é uma questão interessantíssima, né? É, Haverá apenas uma nação no futuro? exatamente. Essa é interessantíssima, dá uma discussão quilométrica. Vai ser muito rico o próximo programa. Vamos ficando por aqui? Vamos ficando por aqui. Eu vou agradecer o carinho de vocês, a presença de vocês aqui conosco, né? Se vocês gostaram, deixem o joinha. Não gostaram, deem a bronca, digam do que não gostaram. E se tiver alguma dúvida, alguma coisa que não ficou bem explicada, perguntem. Logo aí embaixo, vocês têm como deixar uma mensagem nesse link mesmo que vocês estão assistindo. Forte abraço. Um grande abraço a todos. É uma satisfação enorme para nós fazer esse programa. Como o Almeida costuma dizer, para vocês. Se manifestem. Dê o seu joinha, dê o seu like. Se não gostou, dá o dislike, diz o que não gostou, para que a gente possa melhorá-lo cada vez mais. Não é isso, Almeida? Uhum. Forte abraço a todos e até o próximo programa. Forte abraço. Até semana que vem.